Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do História em Voz Alta, o podcast que faz você entender o passado e conversar com o presente. Eu sou a Dolores e hoje nosso tema é o panafricanismo, uma ideologia e movimento social, político e filosófico que defende a união e a solidariedade dos povos africanos e de seus descendentes em todo o mundo. E para essa conversa eu recebo 3 convidados muito especiais que vão nos ajudar a entender essa ideia. Mas antes de falar nesse tema, vamos ter uma base do que é o nacionalismo, que marcou profundamente a formação de diversas nações. O nacionalismo é uma ideologia que coloca a nação no centro da vida política e social. Ele surgiu na Europa moderna como resposta a grandes transformações e se apoiou em elementos como língua, território, cultura e religião para unir pessoas em torno de uma mesma identidade. Mas, como lembra o historiador Eric Hobsbawm, esse sentimento não é algo natural, ele é construído e muitas vezes manipulado por grupos que buscam poder, criando a sensação de pertencimento em torno de símbolos e tradições. Nesse sentido, entre o desejo de unidade e as rasuras deixadas pela colonização que nasce o pan-africanismo, um movimento que transforma o nacionalismo europeu. Os convidados que estão hoje com nós são Lucas, Sophie e Cadu. Muito bem-vindos ao História em Voz Alta. Poderiam fazer uma breve apresentação? Claro. Oi, Dolores. Oi, pessoal que está ouvindo. Eu sou o Lucas, sou historiador formado pela Universidade Federal da Bahia e por Harvard e atualmente faço parte do Centro de Estudos Africanos, da USP, que promove o estudo e a pesquisa sobre as sociedades africanas e sua diáspora. Então, tenho muita propriedade e especialização para falar sobre esse tema. Muito bom, Lucas. Muito obrigada. Sophie, se apresenta pra gente também? Oi, gente, eu sou Sophie, cientista política formada pela USP e mestre pela Universidade de Cape Town, na África do Sul. Eu estudo os movimentos da independência africanos e como o africanismo influenciou a política de vários países do continente. É um tema que me apaixona muito e vou adorar abordar. Que bacana! E para fechar os convidados de hoje, temos o Cadu. Conta pra gente sobre você, Cadu. Valeu, Dolores. Oi, pessoal, eu sou o Cadu, jornalista e ativista cultural formado pela PUC Campinas. Trabalho com o Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Trata-se de um movimento da Universidade da PUC Campinas que reforça a luta contra o racismo e o resgate da identidade da população negra. Que incrível! Acho que o público já percebeu que esse papo tem muito embasamento. Então, bora entender melhor o que é o pan-africanismo e como ele impactou e ainda impacta a história e a cultura afrodescendente no mundo todo? Bom, para começar, acho importante a gente entender o contexto do pan-africanismo. De onde vem essa ideia de união entre os povos africanos e seus descendentes? Lucas, você pode explicar pra gente como esse movimento nasceu? Claro, o pan-africanismo surge entre o final do século XIX e o começo do XX, em momentos em que o continente africano estava quase todo dominado por potências europeias, através do colonialismo. Intelectuais como Alexander Crummell, Marcus Garvey e Webb Du Bois começaram a defender que, apesar das diferenças culturais e geográficas, os povos africanos compartilhavam uma mesma história de opressão e resistência. Eles acreditavam que a libertação só seria possível através da unidade e solidariedade entre os africanos e seus descendentes nas diásporas. É uma ideia de reconstrução da identidade negra, de valorização da ancestralidade e do pertencimento. E, Sophie, por que durante tanto tempo o continente africano foi visto de forma tão negativa? Porque a visão sobre a África foi construída a partir do olhar europeu, que reduzia toda a diversidade do continente à miséria. Por muito tempo se pensava na África como um lugar fadado ao fracasso, ignorando sua riqueza cultural e histórica. O pan-africanismo surgiu como uma resposta a essa visão limitada e buscava resgatar o orgulho e a identidade africana, promovendo a união entre povos do continente e a diáspora africana. O movimento enfatizava que a África não era apenas a pobreza e a colonização, mas um lugar com culturas, línguas, histórias e contribuições para a humanidade que mereciam ser valorizadas e reconhecidas. Assim, o pan-africanismo se tornou um instrumento de resistência cultural e política contra os estereótipos negativos e opressões externas. Perfeito, mas acho que ainda falta entender por que ainda existe essa ideia e em que contextos ela é passada. Então, Dolores, para resumir, é porque o racismo ainda existe.
Essa ideia persiste porque o olhar estereotipado sobre a África foi construído e reforçado por séculos de educação, mídia e literatura eurocêntrica. Até hoje, muitos filmes, livros e reportagens mostram o continente apenas por meio da pobreza, guerra ou da doença, ignorando seu dinamismo cultural, científico e econômico. Além disso, essas representações atravessam gerações e influenciam como pessoas de diferentes lugares enxergam a África e seus povos. Por isso, movimentos como o pan-africanismo continuam sendo tão importantes. Eles não só resgatam a história real do continente, como também fortalecem um senso de identidade e orgulho entre africanos e afrodescendentes, mostrando que a África tem muito mais a oferecer do que os estereótipos reducionistas que ainda circulam. Excelente, Cadu. E Lucas, pensando nisso, como o pan-africanismo influenciou a política e o pensamento africano depois das independências? Boa pergunta. Após as independências, o pan-africanismo foi fundamental para fortalecer a ideia de pertencimento e unidade entre os países africanos. Figuras como Kwame Nkrumah, de Gana, e Julius Nyerere, da Tanzânia, foram grandes defensores dessa união. Eles acreditavam que a liberdade política só faria sentido se viesse acompanhada de libertação econômica e cultural, para romper com a dependência em relação às antigas metrópoles. Mesmo com desafios como conflitos internos e interferências de potências estrangeiras durante a Guerra Fria, o pan-africanismo deixou uma marca profunda no continente. Nossa, muito interessante, Lucas. E, Sophie, hoje em dia, como essas ideias aparecem no século XXI? Dá pra dizer que o pan-africanismo ainda está vivo? Com certeza, Dolores. O pan-africanismo permanece vivo no século XXI, mas em novas formas e expressões. Hoje, ele se manifesta tanto nas políticas de integração continental, que são promovidas por instituições como, por exemplo, a União Africana, quanto nas manifestações culturais e intelectuais que reafirmam a identidade africana diante do mundo globalizado. Cadu, e no Brasil? Alguns movimentos negros se inspiraram no pan-africanismo para fortalecer a identidade, lutar pelos seus direitos e combater estereótipos em relação à sua cultura. Isso se mostra na capoeira, música, hip-hop e literatura por meios educativos. Traz a ideia de que a união e a resistência transcendem continentes. Nossa, extremamente interessante todas as falas. O pan-africanismo pode ser considerado mais do que um movimento político. É uma celebração da identidade e liberdade negra. Eu gostaria muito de agradecer demais a presença dos nossos convidados de hoje, Lucas, Sophie e Cadu, por compartilharem tanto conhecimento com nossos ouvintes nesse episódio. Essa conversa foi muito necessária. Muito obrigada pelo convite, Dolores. Eu adorei participar. Foi muito gostoso conversar sobre um tema que eu estudo tanto e me apaixono tanto. Obrigado, Dolores. É uma honra estar aqui no seu programa junto com essas pessoas incríveis. E eu fico muito feliz em finalmente poder falar sobre um tema que é muito pouco falado e que com certeza deveria estar em faculdades, universidades, inclusive até em políticas de determinados países. Muito obrigado, Dolores. Adorei participar desse podcast e falar de um tema tão interessante e importante para a história. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio de História em Voz Alta. Te espero no próximo episódio para a gente seguir dando voz ao pan-africanismo.